Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco nesta manhã. A partir de hoje eu vou começar uma série de estudo falando sobre alguns personagens da Bíblia. E hoje eu gostaria de iniciar falando sobre um dos primeiros discípulos de Jesus, o apóstolo Pedro. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 27, ele disse que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolhe as coisas fracas deste mundo para envergonhar os fortes. E tem um ditado que é muito coerente, que nos diz o seguinte: Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas Deus capacita os seus escolhidos. E foi isso que Jesus fez com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era um homem rude, com pouca instrução, uma pessoa cheia de defeito de caráter, uma pessoa intransigente, arrogante, precipitada, cheio de contradições, com temperamento impulsivo, super imperativo. Ele uma hora se dizia forte, mas ao mesmo tempo era fraco, outra hora se dizia verdadeiro e ao mesmo tempo era um mentiroso. Uma vez ele se dizia que era arrojado e ao mesmo tempo era uma pessoa covarde, então era cheio de contradições. E Jesus, durante o seu ministério, ele teve muita paciência, muita calma, muita sabedoria para poder aos poucos ir lapidando a vida e o caráter de Pedro. E no final do seu ministério, nós vemos que Jesus realmente concretizou na vida do apóstolo Pedro tudo isso e transformou o apóstolo Pedro naquele homem rude, como diz o ditado, um casca grossa, para se tornar um dos grandes ganhadores de almas para o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. E o primeiro encontro de Jesus com Pedro foi assim até um pouco engraçado. Nos diz que Pedro tinha passado a noite toda com seus companheiros pescando e chegou bem de manhã e estava ali nas margens do lago de Genezaré limpando o seu barco, limpando as suas redes, e de repente aparece um jovem galileu sendo acompanhado por uma grande multidão, e aquele jovem precisando de ministrar para aquelas pessoas, mas sem condições, ele pede agora o barco emprestado de Pedro para poder, através do barco, ministrar para as pessoas com mais tranquilidade. E eu fico imaginando a reação do apóstolo Pedro. Eu acredito que ele havia chegado daquela pescaria frustrada, porque eles passaram a noite toda, não pegaram peixe, e ele estava ali, acredito, com raiva, chateado, limpando o seu barco, limpando a sua rede, e de repente aquele jovem pede emprestado o seu barco. Pedro disse que emprestou o seu barco. E Jesus, durante aquele sermão, ele deve ter falado alguma coisa que deve ter tocado profundamente no coração de Pedro. Porque assim que Jesus concluiu a ministração da sua mensagem, Jesus deu uma ordem para Pedro lançar a sua rede. Ele pegou o seu barco, foi até mais ao fundo e sobre a ordem de Jesus lançou a rede. E disse que foram tantos os peixes que ele pegou na sua rede que ele teve que chamar outros barcos e os companheiros para ajudá-lo a retirar os peixes. E diante deste primeiro milagre, Pedro se rendeu aos pés de Jesus. Ele reconheceu que ali não era simplesmente um jovem galileu que estava passando por ali, mas que era o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias esperado. E ele diz para Jesus: Senhor, se afaste de mim, porque eu não mereço estar na tua presença. Eu sou um pecador, eu sou um homem rude, eu sou um homem de dura cerviz, um homem cheio de palavrões, então eu não mereço estar na tua presença. E Jesus então lança um convite para ele: Pedro,
você a partir de hoje não será mais pescador de peixes, mas sim será pescador de almas. Glória a Deus, aleluia. Eu quero encerrar esse meu devocional hoje dizendo para você o seguinte: você também agiu da mesma forma que Pedro. A história nos diz que Pedro deixou tudo, e passou a seguir a Jesus. Passou a ser um discípulo de Jesus, um servo de Jesus. E você tem deixado tudo o que o mundo lhe oferece para servir a Jesus com retidão, com integridade, com amor, com alegria? Ou ainda tem alguma coisa no mundo que lhe prende, que não o deixa servi-lo dessa forma? Que nós possamos, neste dia, seguir o exemplo de Pedro, deixar tudo que nos impede, tudo aquilo que nos atrapalha, para servir a Jesus com amor, com carinho e com dedicação, ok? Amanhã nós vamos dar continuidade sobre a história de Pedro. Um beijo no coração, que Deus te abençoe ricamente nesse dia e que nós possamos passar um dia cheio de paz, cheio de alegria, cheio de amor, e que Deus abençoe abundantemente a cada um de nós e a cada um dos nossos familiares. Tá ok? Eu amo vocês. Deus te abençoe.